Fala galera, aqui quem fala é o professor JP e hoje a gente vai ver sobre mínimo múltiplo comum, MMC, e máximo divisor comum, também chamado de MDC. O que vocês precisam saber antes disso, né? Primeira coisa que é divisor, né? Que está no card aqui do lado, e também sobre números primos e números compostos, também está no card aqui do lado. Caso você não tenha visto esses vídeos, eu peço que você dê uma olhadinha lá, por favor, só para a gente não perder muito tempo aqui. Depois que voltar, você volta aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é o MMC. Igual eu falei para vocês, ó. MMC é o mínimo múltiplo comum. O que isso quer dizer? Ó? Vou ler o que está aqui na definição. Ó. O mínimo múltiplo comum, MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Vamos lá, então, para a gente saber qual que é o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, o que a gente tem que saber? Não pode ser zero, porque o zero é múltiplo de todos os números. A gente vai calcular os números os múltiplos do número, que pode ser um ou mais números, né? E vai ver quais são os múltiplos que tem em comum entre eles. Vamos lá. Opa, aqui. O que a gente faz para calcular? Para calcular o MMC de dois ou mais números, a gente vai escrever os múltiplos de cada número, de cada um deles. E vai depois destacar e ver qual que está em comum. Comparou quais estão em comum, vai verificar qual que é o menor deles. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ó, vamos calcular o MMC de 4 e 6. Então, igual eu falei para vocês, o primeiro passo é fazer o quê? Calcular os múltiplos de 4 e depois os múltiplos de 6. Vamos lá. Primeiro vamos calcular os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Vai seguindo, né? Os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e por aí vai. Porque o conjunto dos múltiplos não tem fim, ele é infinito. Então, o que a gente tem que analisar aqui agora? Quais são os múltiplos que estão em comum? Ou seja, que tem no conjunto dos múltiplos de 4 e os números que tem no conjunto dos múltiplos de 6. Lembrando que não pode ser o zero. Ó, analisando aqui, quais são iguais? Ó. Opa! Os que são iguais, ó, a gente pode analisar que é o 12 e o 24, né? Se for continuar aqui, vai ter outros números iguais. Só que o que a gente tem que saber é qual que é o menor. Então, ó, os que são em comum, 12 e 24. Qual que é o menor deles? É o 12. Beleza? É assim que é a primeira forma que a gente vai fazer. Só que existe o que a gente chama de método prático. Porque pensa o seguinte, a gente fez aqui, ó, com dois números que são pequenos. Agora, pensa se são com mais números, são com três números maiores. Fica mais difícil, né? Então, eu vou explicar o método que a gente chama de método prático. É um pouco mais fácil. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui. Ó. Primeiro, vamos fazer o mesmo exemplo, ó, de 4 e 6. Como que a gente vai fazer? Lembra que eu ensinei vocês a fatorar os números primos? Então, a gente vai colocar aqui, ó, a mesma coisa. Ó. 4 e 6. A diferença é que a gente vai fatorar dois ou mais números ao mesmo tempo. Vamos lá, colocar aqui de novo a mesma coisa, os números primos. Quais são os números primos que a gente conhece? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Não vai passar desse aqui não. Vamos lá. Opa. Consigo dividir o 4 ou o 6 por 2? Consigo. Então, vou dividir por 2 primeiro. 4 dividido por 2, o resultado é 2. 6 dividido por 2, o resultado é 3. Certo? Nessa linha, tem algum número que eu consigo dividir por 2 ainda? Sim, o 2 eu consigo dividir por 2. Então, aqui vai ficar 2, o resultado dá 1. O 3 eu não consigo. Como eu não consigo dividir 3 por 2, o que a gente vai fazer? Vai repetir o número. Agora, o 1 não precisa mais, acabou aqui. O 3, tenho que dividir. Posso dividir por 2? Não posso, então vai cortar aqui. Qual que é o próximo? 3. Então, vou dividir por 3. 1 repete, porque já acabou a conta dele. 3 dividido por 3 dá 1. O que a gente faz agora? Chegou nisso daqui. A gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então,
o MMC de 4 e 6 é 12. Viu que deu o mesmo resultado? MMC de 4 e 6. Posso fazer assim ou posso fazer assim. 12. Beleza? Pausa o vídeo e tentem fazer agora vocês aí, ó. 10, 15 e 20. A ideia é a mesma. Só que vai fazer, em vez de 2 números, vai fazer de 3 números. Tentem fazer aí, vai lá. E aí, conseguiram fazer? Vamos ver se vocês acertaram, hein? Vamos lá. MMC de 10, 15 e 20. Mesma coisa vamos fazer, ó. Primeiro divide por 2, sempre começa pelos menores. Consigo dividir 10 por 2? Sim. Dá 5. 15 eu consigo dividir por 2? Não, não consigo. Então, a gente vai repetir o número. E o 20 consegue dividir por 2? Sim, conseguimos. Dá 10. Nessa linha, existe algum número que ainda eu consigo dividir por 2? Sim, o 10, né? Então, vou colocar o 2 aqui. 5 não divide por 2, então eu vou repetir. 15 também não divide por 2. Repito. 10 dividido por 2, 5. Tem nessa linha algum número que eu posso dividir por 2 ainda? Não, acabou. Então, bye bye 2. Agora por 3. 5 não divide por 3, mas o 15 divide. Então, o próximo número é 3. O 5, como não divide, repete. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 3, desculpa, não tem como, então, repete também. 5, 5, 5. Não posso dividir por 3, só posso dividir, qual que é o próximo? 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. O que a gente faz agora? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 10, 15 e 20 é 60. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Só que a gente tem o que a gente também chama de MDC, que também é conhecido como máximo divisor comum. A ideia é parecida com o MMC, só que agora é com divisores. A gente vai ver o maior divisor comum entre dois números. Como que a gente faz para calcular? Para calcular o MDC de dois ou mais números, a gente vai determinar os divisores dos números naturais que a gente tem. Em seguida, vai destacar quais são os divisores que tem em comum dos dois. Por fim, a gente vai verificar qual que é o maior. A ideia é parecida com o do mínimo múltiplo comum, só que lá era com múltiplos e era o menor. Aqui vai ser com os divisores e vai ser com o maior divisor. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Quais são o MDC de 12 e 36? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular o MDC, os divisores de 12, né? Quais são os divisores de 12? Os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses números são divisores de 12 porque se eu dividir 12 por qualquer um desses 6 números que estão aí, o resultado vai dar um número exato. Não vai dar um número decimal, né? Continuando. Agora os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Se eu dividir 36 por qualquer um desses números aí, o resultado vai ser exato. Vamos analisar quais são em comum dos dois. Os números em comum entre eles são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Como eu quero saber o maior divisor comum, vou pegar o maior deles, que no caso é o 12. Só que a mesma coisa no MMC. Fazer isso com números maiores, números muito grandes, vai ser complicado. Então, também tem um método prático. Ele é bem parecido com MMC. Vamos lá, vamos fazer o exemplo aqui. Primeira coisa a gente vai fazer com o mesmo exemplo. Calcular o MDC de 12 e 36. Vamos lá. Para calcular o MDC de 12 e 36, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fingir que é o MMC. 12,36. Vamos fatorar o número. Eu consigo dividir 12 ou 36 por 2? Consigo. 12 dividido por 12, 6. 36 dividido por 2, 18. Consigo dividir por 2? Sim. 3, 18 por 2, 9. Consigo por 2? Não, não consigo mais. Vamos agora para o 3. Consigo dividir por 3? Sim.
1 e 3. O 1 aqui já acabou. Consigo agora por 3? Sim. 1,1. Se a gente quisesse saber o MMC, o que a gente tinha que fazer? Multiplicar todos esses números, né? 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Só que a gente não quer saber o MMC, a gente quer saber o MDC. Qual que é a diferença? A gente vai marcar aqui do lado, com X, com asterisco, com o que você quiser, com pontinho, os números que dividiu os dois números ao mesmo tempo, os dois ou mais, né? Por exemplo, como assim, ó? Reparem que dessa linha aqui, ó, para essa linha de baixo, os dois números mudaram, não é? Ou seja, 12 eu dividi por 2 e o 36 eu consegui dividir por 2 também. Então, vou marcar esse 2. Dessa linha para essa aqui, ó, 6 virou 3, 18 virou 9. Modificou os dois também. Então, o 2 dividiu os dois números. Vou marcar essa aqui também. Nessa terceira, ó, o 3 virou 1 e o 9 virou 3. Também modificou os dois números. Vou marcar aqui. Repare que nessa linha já não modificou. O 1 continuou sendo 1, já o 3 virou 1. Então, esse número aqui eu não vou marcar, porque ele não dividiu os dois números ao mesmo tempo. Quem que dividiu? Foi o 2 e o 3. O que a gente faz para achar o MDC, então? Multiplica esses três números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC de 12 e 36 é 12. Beleza? Tentem vocês agora fazer esse exemplo aqui, ó. Pause o vídeo e tentem fazer. Vai lá. E aí, conseguiram fazer? Vamos lá. MDC de 15, 18 e 30. 15, 18 e 30. Vamos dividir por 2? 15 não divide, vai repetir. 18 divide, dá 9. 30 divide, dá 15. Aqui divide por 2? Não, não divide. Então, vamos por 3. 15 dividido por 3, 5. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Consigo continuar dividindo por 3? Sim, consigo. 5 repete, 3 dá 1 e 5 repete também. Agora, eu posso dividir por 3? Não. Então, eu vou dividir pelo próximo, que é o 5. 5 por 5, 1. 1 já está 1, então não precisa dividir. 5 por 5, 1 também. Vamos analisar qual que dividiu os três números ao mesmo tempo. Ó. 15 virou 15, então esse 2 aqui não dividiu 15. 15 por 3 deu 5. 9 por 3 deu 3. 15 por 5 deu 3. Opa, o 3 aqui, ó, dividiu os três ao mesmo tempo. Esse 3 aqui, ó, 5 virou 5, então não dividiu. E esse 5 aqui, ó, o 1 continuou sendo 1. Então, o único número que dividiu os três ao mesmo tempo foi o 3. Então, vou só repeti-lo. Então, o MDC de 15, 18 e 30 é o 3. Certinho? Por hoje é isso, galera. Até mais.